Mês 5 no calendário do Eterno. Mês 8, dia 20 de 2022. O Senhor chamou minha atenção ao estudo em 1 de João 5, aos versículos 16 ao 18. Ali, onde se fala do pecado de morte. O que é um pecado de morte? Senhor, me ensina realmente em toda a sua totalidade, segundo a tua sabedoria, o que é isto. E o Senhor não se fez esperar. O pecado de morte é algo deliberado, algo em que se está consciente, algo que foi premeditado, foi planejado e é contínuo, carece de arrependimento. Há falta de arrependimento. Um sequestro é planejado, um assassinato, um incesto, um roubo, um adultério, um estupro, um aborto, um suicídio. Tudo isso é deliberado, consciente, é realizado e carece de arrependimento. É cometido com pleno conhecimento e consentimento deliberado. A idolatria, a blasfêmia, entre outros. É uma disposição do coração e uma perversa atitude, e uma indisposição da mente que não reconhece o pecado pessoal e que não quer deixá-lo. Esta é uma atitude que fecha a porta do céu com eficácia. Mas se o salário do pecado é a morte, como há pecado de morte e não de morte? Essa era a minha pergunta. E às vezes pode ser a pergunta de muitos. Em 1 de João 5, nos versículos 16 e 17, ali vemos isso. Então podemos formular algumas perguntas como as que me fiz. Os pecados que não são de morte são inofensivos para Deus? Os pecados de morte são condenados e os demais são passados por alto? Então Deus não aborrece toda a classe de pecado? Segundo a 1 de João 5, 18, ali vemos a resposta. Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Oh, amados, todos podemos cometer erros e cair em pecado, mas seguir cometendo o mesmo erro e crer que Deus nos perdoará, esse jogo pecaminoso é nos auto-enganar. Não há uma confissão real, tampouco genuíno arrependimento. Romanos 6, 23, 1 de João 1, 9, Salmo 51, 17, nos fala disso. O orgulho é o mais maligno, porque desespiritualiza a pessoa e, por sua vez, a engana, fazendo crer que está cumprindo totalmente a vontade de Deus. Provérbios 8, 13 nos fala disso e mais. Muitos pensam que o orgulho e autoestima é o mesmo, e não é. Romanos 12, 13 nos esclarece isso. O orgulho é excesso de autoestima com arrogância. Eu sei tudo, eu tenho a última palavra. Sempre luto para ter a razão. Salmo 10, 4 e Mateus 5, 3 vai nos esclarecer mais. O orgulhoso e soberbo sempre cai. Provérbios 16, versos 18 e 19, ali podemos ler. O orgulho retira Deus do trono de nossa vida. Em Tiago 4, 6 e Provérbios 3, 34, vemos a forma efetiva para eliminar, erradicar isso em nossas vidas. O segredo está em Mateus 11, 29. A soberba, o orgulho e a arrogância não são atitudes que permitem o poder manifestar um caráter cristão. O não poder manifestar um caráter cristão, porque a soberba, o orgulho
e a arrogância se interpõe para que não possamos ter um caráter cristão como Cristo deseja de cada um de nós. O orgulhoso menospreza, subestima e humilha com gestos, atos e palavras ao seu próximo, e isso vai contra os princípios de Deus. A Bíblia condena isso em Provérbios 11:12. Recordemos Romanos 12:3, pois tudo o que somos, se há alguma virtude em nós, é proveniente de Deus. Assim que o pecado de morte se resume em saber fazer o bem e não fazê-lo. Tiago 4:17. Isso é o pecado de morte. Oh, amados irmãos, analisemos isto. Simplesmente dei um breve esboço do que o Senhor me levou nesta hora a aprender. Eu lhe agradeço tanto, porque realmente todos temos passado por isso, mas muitos persistem e querem seguir. Sempre pensei, Davi, um homem com um coração como o de Deus, mas mesmo assim foi assassino, adúltero, entre outras coisas. Mas nos é deixado saber que Davi, quando entendia que algo estava errado, se arrependia e não voltava a cometer esse pecado. Assim que mais adiante, comete outros por impulso ou por ignorância, mas se arrependia e não voltava mais a cair nesse. Seguia em uma luta, crescendo, até que o próprio Deus o catalogou um homem conforme meu coração, disse o Senhor. Oh, amados irmãos, queira Deus que o Eterno possa dizer isso de cada um de nós. É meu rogo e oração que assim seja nesta hora. Que o Senhor nos abençoe.